Do Senhor para nós nessa noite. Vamos orar? Pai, obrigado pela vida do meu irmão, pela vida da casa dele, Senhor. Obrigado, Deus, pela alegria que temos. É tão incrível ver a multiforme sabedoria do Senhor se revelando no meio do teu povo. E, Senhor, obrigado por termos a alegria de recebê-lo nessa noite. Nós queremos honrar a vida dele, o ministério dele, a igreja que o Senhor tem confiado aos cuidados dele e da pastora, Senhor. Nós honramos, ó Deus, a vida desses servos do Senhor. E agora, Senhor, como igreja, queremos nos acalmar, queremos abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para receber a tua incorruptível, a infalível palavra do Senhor através do teu Filho. Que ele seja um instrumento em tuas mãos para falar com o teu povo. Nós te abençoamos para isso e abençoamos tudo que carrega o teu nome e o teu sobrenome e declaramos: seja um instrumento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Atos. Graça e paz. Vocês estão bem? Que povo lindo, gente. Que igreja receptiva, maravilhosa. E dizem por aí que a igreja é a cara do pastor dela. E no caso de vocês, do apóstolo. Então, se a igreja é linda, o apóstolo é lindo. Meus irmãos, hoje eu tenho a honra de trazer uma palavra a esta casa tão amada e tão receptiva, que tem me acolhido. E o apóstolo não é só um apóstolo, é um amigo, é um irmão que Deus colocou na minha vida. E eu louvo a Deus pela sua vida, apóstolo. Louvo a Deus pela pastora Patrícia, um casal de Deus, que nós sentimos a presença de Deus através do abraço, da vida deles, da postura deles como líderes espirituais desta igreja. Eu também hoje me faço acompanhado pela mulher mais linda deste mundo. Vocês perceberam que ela está empolgada. E já quero aproveitar, te amo. Eu estou semeando na sua vida porque eu sei que eu vou colher. Grande será a colheita, irmãos. Aprendam, homens. Aliás, os homens semearam na vida das esposas, das namoradas, da mãe, porque hoje é Dia Internacional das Mulheres. E eu quero pedir que a igreja aplaude as mulheres nessa noite. Glória a Deus, que coisa linda. Ai de nós, apóstolo, se não fossem as mulheres. Elas são o nosso equilíbrio. E a Bíblia fala que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. É ela que dá a direção. E a mulher, ela é realmente parte de nós. Não é a nossa metade, ela é parte de nós. Amém? Meus irmãos, sem mais delongas, me foi dada a incumbência nesta noite de trazer uma palavra subordinada a um tema. E como foi dito pelo apóstolo, o tema está em Atos capítulo 2, versículo 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E hoje eu estou encarregado em falar sobre a oração que está dentro deste texto aqui mencionado. E essa série é uma série linda e talvez eu até copie ela de novo, porque eu copiei a outra série de vocês. Eu pedi permissão ao apóstolo e eu fiz aquela série que vocês passaram chamada Ele Me Viu. E foi uma bênção. E aqui essa série diz: sou salvo. E agora? Ou seja, o que eu faço depois de entregar minha vida para Jesus? Esse texto é o texto base do cristão. Doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Então esse texto ele nos mostra o início da igreja primitiva após o derramamento do Espírito Santo. E eu vi que a temática deste ano é sobrenatural. E o sobrenatural de Deus foi manifestado em Atos capítulo 2, dentro de um salão de festas chamado cenáculo. Perceba que onde tem presença de Deus tem festa. Onde tem a presença de Deus tem celebração.
E eu amo essa igreja porque eu vejo jovens, os irmãos celebrando no meio do louvor, alguém tocando chofar, outros assobiando. Na verdade, quando vocês fazem isso é porque a presença tomou conta da igreja e vocês estão celebrando essa presença que nós estamos sentindo. Então, dentro desse cenáculo, houve a manifestação da glória de Deus. Esse texto em Atos capítulo 2, acabamos de ler aqui, é a estrutura básica da igreja e dos salvos, e que está justamente expressa nesse contexto aqui. São os 4 pilares de uma igreja saudável. Inclusive esse texto eu usei na nossa reunião geral do ano passado, falando sobre os 4 pilares de uma igreja saudável, que são doutrina, e doutrina aqui fala de ensinamento. Nós que somos das antigas, da Assembleia de Deus, quando falava de doutrina nós tinha medo. Não é não, meu mestre? Nós estávamos na Assembleia de Deus e antigamente, para vocês que não conhecem, o culto de doutrina era de portas fechadas e só entrava quem tinha carteirinha de membro. Os homens, os irmãos, as ovelhas já entravam assim: nós vamos apanhar hoje. E o pastor vinha e pau, 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 batia sem força nos irmãozinhos que saíam mais oprimidos do que entravam. Então antigamente doutrina, na verdade, era atrelado a usos e costumes. Mas biblicamente doutrina é ensino da palavra de Deus. Então ensino, comunhão, partir do pão e orações. A doutrina, como eu expliquei, é o ensino. A comunhão é a convivência dos salvos em Cristo. Então, por exemplo, eu acabei de ver um casal que foi abençoado, teve comida. Isso é comunhão, é estar juntos, é partilharmos de uma mesa, é estarmos nos links, como foi falado aqui. Partir do pão também tipifica partilhar o alimento, participar de uma mesa, também fala sobre a ceia do Senhor. As orações, a oração na verdade é uma das bases irremovíveis também, que é a comunicação da igreja com Cristo, ou seja, da noiva que somos nós, com o noivo, ou também de um filho com o pai. E nós temos um pai. E eu quero aqui mencionar o texto áureo da oração, que na verdade está em Mateus capítulo 6, e a oração que todo mundo conhece, que é a oração do Pai Nosso. Perceba que a primeira frase a ser dita é Pai Nosso. Então quando nós vamos orar, é justamente, pastor e apóstolos que estão aqui, é uma oração que um filho está se comunicando com o pai. Agora eu imagino vocês que são pais aqui, quando um filho pede algo, conversa. Quando o filho, na verdade, ele quer, por exemplo, um videogame novo. Apóstolo, normalmente o filho chega próximo ao pai, o que ele faz? Pai, você está tão lindo hoje. Pai, nossa, que barba bem feita, papai. O Juninho caprichou na sua barba. O filho normalmente elogia, ele infla o ego do pai. Só que depois vem o pedido. Então a oração do Pai Nosso, na verdade, é um modelo de oração. E o que ela nos ensina é maravilhoso. Na verdade, é uma sequência que nós devemos obedecer. Primeiro você adora, primeiro você elogia. Quando nós estamos aqui adorando a Jesus, com esse ministério de louvor maravilhoso, que inclusive amei ouvir vocês hoje. E eu tenho um amigo que estava na guitarra, que é o Enoque, uma bênção, menino usado por Deus. Nós estamos elogiando ao nosso Pai. Então quando você entra em um culto, e o culto é dividido em 2 partes. A primeira parte é entrega, a primeira parte é adoração, a primeira parte é louvor. E louvor significa elogio. Então quando você adora a Deus, você está elogiando ao seu Pai. Mas depois, o pai que foi elogiado vai te entregar presentes. E mais que presente, ele vai entregar a presença dele. Eu costumo dizer que eu prefiro a presença do que presentes. Porque presente é uma coisa que você não cria vínculos. Mas presença de Deus é o que nós precisamos na nossa vida. A presença de Deus, ela é primordial na nossa história. Bom, nós vamos falar sobre a oração e já estamos falando sobre ela. E eu quero falar para vocês que ela pode ser feita de várias formas, conforme a sua necessidade. Ela também pode ser feita em várias posições físicas. A oração não deve ser algo engessado, irmãos. A oração é uma conversa, é uma comunicação. Talvez você pode estar me olhando e dizendo, mas eu não tenho a oratória do apóstolo,
eu não sei falar direito, eu não tenho português tão polido, mas oração é uma conversa de um filho para um pai. Então oração não precisa ser engessada. Existem orações que você nem usará palavras, apenas irá chorar na presença do Pai. E o Espírito Santo irá dizer, irá transmitir, irá entender, interpretar as suas lágrimas. Já passou por momentos de aflições, de angústia, que você não conseguia nem falar, só chorava? O Pai entendeu as suas lágrimas. E pode ter certeza que na sua oração teve resposta do céu descendo. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Quem ora tem resposta. Quem ora está comunicando com o céu e cria relacionamento. A oração é o meio de você criar um relacionamento sólido com Deus. Perceba que os judeus até hoje, quando eles oram, eles não são engessados. Eu fui para Israel em 2015 e fiquei observando os judeus. Eles chegam próximo ao muro e eles começam a orar, e eles começam a se gesticular, e eles começam a balançar o corpo. Então a oração, ela não movimenta somente o espírito, ele movimenta a sua mente e o seu corpo. É por isso que muitas vezes a presença de Deus toma a casa e você vê o irmão gesticulando, você vê o outro levantando a mão, você vê o outro chorando. Por quê? Porque na comunicação ela mexe com tudo que nós temos. Deus, ele é espírito. Então se Deus é espírito, ele se comunica com o nosso espírito. O nosso espírito logo se comunica com a nossa mente, que faz o nosso corpo reagir. Eu sou pentecostal, como o pastor disse, mas também sou muito racional em reagir a algumas coisas. Eu sou pentecostal, mas não é toda palavra que me faz reagir. Quando eu percebo que a palavra está embasada na Bíblia, eu reajo. Então, ser pentecostal, como muitos dizem por aí, não é ser burro, é ser reativo demais a uma palavra que mexe com o nosso entendimento. Então, nós percebemos que um dos principais quesitos para um bom relacionamento é a comunicação. Imagine você estar casado com uma mulher que não se comunica com você, homem. Imagine uma mulher que não fala com você, só pede as coisas. Vai dar problema hoje aqui. Imagine você, homem, ser casado com uma mulher que apenas pede seu dinheiro. Fala, Jesus, quero o nome. Imagine você estar com alguém ou um amigo que só se reporta a você quando precisa pedir algo. Você conhece alguém assim? Só que, vamos transmitir isso para Deus. Imagine você só falar com Deus quando o calo aperta. Só falar com Deus quando a porta fecha. Só falar com Deus quando o problema bate na porta. Isso não é relacionamento. Isso é interesse. Relacionamento é comunicação de manhã agradecendo. Relacionamento é na hora do almoço você olhar para o seu prato de comida e dizer: obrigado, Jesus, pelo alimento. Relacionamento é você querer estar próximo o tempo inteiro. Relacionamento, e as mulheres agora vão me entender, é quando você está ali, mulher, lavando a louça e lembrando quem você era e quem você é hoje, e começa a chorar, lavando a louça, adorando a Jesus, agradecendo. Relacionamento é por completo. E quando ele vem através da sua oração, é impossível resistir a essa presença. Estou arrepiado aqui. É impossível resistir a essa glória, é impossível resistir a essa presença. O corpo reage mesmo, os sentimentos reagem mesmo, porque a presença dele é inigualável. E nessa noite, desde o momento que eu pisei nesta igreja, eu sinto essa presença aqui, porque eu estou diante de uma igreja que ora, de uma igreja que busca, de uma igreja que passa a noite chorando na presença de Deus. Sabe por que a presença dele se manifesta na Atos? É porque existem pessoas aqui que oram todos os dias, que têm relacionamento íntimo com Deus. E eu entendo, quanto maior a comunicação, maior a intimidade. Quanto maior a comunicação, maior a intimidade com Deus. E esse tempo do sobrenatural é o céu dizendo para nós: vocês vão receber algo do céu, sobrenatural. O som do céu, um som de um vento veemente, impetuoso, que vai encher essa casa. Quando você sentir, você também vai ver línguas repartidas como que de fogo. Jesus está dizendo que através das orações de vocês, os sentidos espirituais estão sendo ativados.
audição, visão espiritual, e você vai sentir o vento balançar você. Quem está parado vai começar a se movimentar, porque o sobrenatural não deixa ninguém ficar parado. Oh glória! Eu sinto Jesus aqui nessa casa. Não se assuste se eu sair marchando aqui, tá, irmãos? Estou segurando no máximo aqui. Não vou pedir para levantar a mão no terceiro andar hoje. Talvez, não sei. Então nós não devemos falar com Deus apenas quando precisamos. Nós devemos ter um relacionamento com Deus independente das circunstâncias. Eu costumo dizer que existem pessoas que são provadas, porque se elas forem abençoadas de uma forma tão grande, é uma certeza, eles vão se afastar de Deus. Porque existem pessoas que quando recebem a bênção, eles vão embora, porque eles estão mais preocupados com o presente do que com a presença. Eles estão mais preocupados com a provisão do que com o provedor. Mas a provisão e o presente é passageiro, é transitório, mas a presença dele é eterna. O que você está experimentando em gotas aqui na terra, você vai sentir na totalidade lá no céu. Pastor, e quais os tipos de orações que eu posso fazer? Eu vou citar algumas. Uma delas é o clamor. E o que é o clamor, pastor? O clamor é uma oração que pede uma urgência. Ela é sempre feita em momentos de dor ou de perigo. Normalmente quando estamos em perigo, nós não falamos baixo. Se você estiver num prédio pegando fogo, você não vai falar, socorro, me ajuda. Não, você vai falar, socorro! Esse é o clamor. Quando você está em uma situação de perigo, você procura se isolar em um ambiente e começa a orar em voz alta. Então, a oração chamada clamor é sempre em momentos de dor e momentos de perigo. Olha o que o Salmo 34:6 diz: clamou este pobre e o Senhor ouviu. Então o clamor também é ouvido por Deus. Existem várias formas de orar e o clamor é uma delas. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e eu responder-te-ei. Então se você entrou nessa noite aqui para fazer um pedido de socorro, um clamor, Deus está dizendo, tem resposta para você nessa noite. O teu clamor será ouvido pelo céu e será respondido. Vocês lembram da história do povo de Israel que estava escravizado dentro do Egito? O que eles fizeram? Clamaram. Por que clamaram? Porque estavam oprimidos, estavam sendo massacrados, estavam sendo escravizados. E eles clamaram e Deus levantou um líder. Então todo clamor, Deus vai usar alguém para te abençoar. Todo clamor, Deus vai usar até a natureza em teu favor. Todo clamor tem resposta do céu para você. Lembre-se que Ele é o socorro bem presente nas tribulações, como diz em Salmo de número 46. Então se nessa noite você veio com o propósito de clamar ao Senhor, de orar em forma de pedido de socorro, vai acontecer um milagre sobre a sua vida. Talvez você está passando por uma tempestade, e na tempestade você se desespera e começa a chorar. Agora imagine comigo, você dentro de uma tempestade, desesperado ou desesperada, a água batendo no seu rosto, você perdeu a visão. Você não consegue enxergar direito, você não consegue discernir o que está acontecendo no ambiente. Porém o seu pedido de socorro vai fazer vir alguém andando sobre as águas para te socorrer. Talvez você perdeu a visão, mas a tua voz ainda pode ser usada nessa noite. E a sua voz, num pedido de clamor, de socorro, vai ser atendido pelo poder da graça de Deus. Outro tipo de oração é a súplica. Pastor, o que é a súplica? A súplica é um pedido humilde, mas também insistente. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e súplicas com ações de graça. Ou seja, ao mesmo tempo que eu peço, eu já agradeço por aquilo que eu ainda não recebi. Eu sinto Jesus aqui.
Ao mesmo tempo que eu peço, eu faço um culto de ação de graça. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu estou orando, eu estou ativando o sobrenatural. E no mundo sobrenatural já aconteceu o teu milagre. Então se já aconteceu no sobrenatural, aqui eu faço churrasco, eu chamo o apóstolo, coloco aquela picanha no fogo. O apóstolo recebeu aquela Coca-Cola gelada. Por quê? Eu já estou celebrando pelo milagre que eu ainda não vi, mas eu tenho certeza que Deus já trouxe à existência. E nessa noite profética, eu profetizo sobre a sua vida que aquilo que você já orou, já pediu, já está sendo, já foi feito no mundo espiritual. Talvez você esteja se perguntando: pastor, por que eu ainda não recebi? Porque o céu está te preparando para receber o que já está preparado no mundo espiritual. No mundo físico, você está sendo provado para ser aprovado por Deus e para receber essa bênção que você tem pedido. Se prepare, porque essa aprovação está acabando. E no final do deserto, no final da aprovação, tem milagre para você. Quantos recebem essa palavra? A súplica, ela nos revela dependência total de Deus. E só é dependente de Deus quem se comporta como criança diante dele. Irmãos, a criança, ela é totalmente dependente do pai. A criança, quando ela cai, a primeira coisa que ela faz é olhar para o pai e chorar. Quem é pai sabe disso. O pai não vai ficar tentando dizer: nossa, está chorando por esse machucadinho? Não. O pai vai abraçar, vai colocar de pé, vai sarar as feridas e vai te levar no colo. A dependência de Deus te faz você ser como uma criança inocente. E nessa noite o céu está dizendo: seja totalmente dependente de mim. Pare de tentar com as suas próprias forças. Quando você entregar seu casamento nas mãos de Deus, a história vai mudar. Quando você entregar aquela porta fechada nas mãos de Deus, a porta vai se abrir. Perceba que no Antigo Testamento e na Antiga Aliança, um dos nomes de Deus é Eu Sou. A pergunta é: o que Ele é para você? Nessa noite Ele é aquilo que você veio buscar. Talvez o seu problema é sede, Ele é a água. Se o seu problema é a fome, Ele é o pão da vida. Se o seu problema é falta de estrutura, Ele é a sua rocha inabalável. Então nessa noite o Eu Sou está presente aqui. E Ele nos pergunta nessa noite: o que você veio buscar? Eu sou aquilo que você precisa. Eu sou aquilo que você veio buscar nessa noite. A terceira forma é a ação de graça, ou seja, a gratidão. Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo. Irmãos, olhe para mim. Paulo diz: em tudo dai graças. Pastor, em tudo sim. Dê graça pela luta. Dê graça pelas tribulações. Dê graças pelo deserto. Porque tudo isso é para te fortalecer, te amadurecer, para você alcançar a promessa de Deus. Em Salmo 100, verso 4 diz: entrai pelas portas dele com ações de graça. E olha que interessante, o que antecede o milagre é a gratidão. Olhe para mim, o que antecede o milagre é a gratidão. Pastor, como assim? Vocês lembram da história que Jesus ressuscitou Lázaro em João capítulo 11? Antes de Jesus ressuscitar Lázaro, ele ora ao Pai e fala: Senhor, obrigado por ouvir as minhas orações. Eu sei que o Senhor me ouve e por isso vai acontecer um milagre aqui. Olha o que o céu está dizendo. Antes de você ver o milagre acontecer, agradeça. Depois que Jesus ora, Ele diz: Lázaro, saia para fora. Parece até um pleonasmo. Mas Lázaro não estava lá no túmulo, só estava o corpo. Então quando Jesus diz: Lázaro, saia e vem para fora, ou seja, volte das regiões celestiais, tome posse do teu corpo que eu já transformei e vem para fora. Uma igreja que ora está prenunciando um milagre. Uma igreja que busca a Deus
ela está decretando o milagre. Além de buscar Deus, agradece por aquilo que ainda não aconteceu, está antecedendo e dando um prenúncio de um grande milagre. Talvez tem pessoas aqui nesta noite que estão sim em oração, que estão sim agradecendo. E existe uma gíria, vamos dizer assim, um jargão no meio pentecostal, que quando nós estamos passando uma aprovação, você costuma dizer assim: apóstolo, estou passando um vento. Não é assim que você diz? Só que nem todo vento, pastor, é luta. Existem ventos que são prenúncios de milagres. Pastor, tem como provar? Tenho. Vocês lembram da nação de Israel em Piairote? O texto nos diz que soprou um vento contrário, um vento oriental. Mas aquele vento estava anunciando que o mar estava se abrindo. E só quem é espiritual percebe que quando vem o vento, logo em seguida vem o milagre de mar aberto. Então esse vento que você está passando não é para você se entristecer, é para você celebrar. Esse vento que você está passando não é para você desistir, é para você continuar, porque daqui a pouco o mar vai se abrir, você vai passar, vai cantar o hino da vitória. É por isso que nós estamos aqui falando sobre oração. Oração. A oração tem o poder de mover o sobrenatural e fazer ele acontecer nas nossas vidas. A gratidão sempre antecede o milagre. Tem alguém que é grato aqui nessa noite? Oh glória. Também existe a oração chamada oração de intercessão. Pastor, como que é essa oração? É quando eu oro por alguém. A oração intercessória, ela é primordial. É por isso que eu vejo nas igrejas sempre alguém com as mãos levantadas ao redor, e na nossa igreja também temos os intercessores. É quando alguém está orando pelo culto, está orando durante o culto, está orando por alguém, está orando pela família. Quando nós vemos também a história do povo de Israel, nós vemos Moisés como um intercessor. Além de líder, ele está sempre orando pelo povo, ele está sempre instruindo o povo. Então, a intercessão é a forma de amar através da oração. A forma de amor que eu posso expressar pela vida de alguém que eu amo de verdade é orar pela vida dele. É por isso que quando alguém procura-me e diz: pastor, eu estou orando por você, eu agradeço muito, porque hoje em dia isso é raridade, de alguém deixar de orar por si próprio e orar por alguém que ama. Existe também a oração de arrependimento, ou seja, a oração de confissão de pecados, né? Então o Salmo 51, por exemplo, o Salmo 51 é uma oração de arrependimento de Davi. E olha que linda esta oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. E 1 João 1,9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Pastor, mas é necessário orar confessando os meus pecados? Sim, porque a oração de confissão restaura a comunhão. Eu vou repetir para você: a oração de confissão, ela restaura a comunhão. Você pode restaurar o que foi quebrado um dia através da oração, através de um pedido de perdão. Por quê? Você acha que o Pai não vai te perdoar? Alguém está pensando aqui: pastor, mas você não sabe o pecado grave que eu cometi. Eu vou voltar no que eu disse no início da mensagem. A oração é para um pai. E não importa o pecado que você cometeu, se você dizer assim: paizinho, me perdoa, porque eu pequei, eu errei. Você lembra da história do filho pródigo? O filho pródigo todo mundo sabe, mas eu vou aqui enfatizar que ele pede a sua herança, sai, gasta tudo, e agora ele não tem amigos, não tem dinheiro, e ele precisa comer, ele precisa se alimentar. Então ele precisa trabalhar, e ele começa a trabalhar na pior profissão de um judeu, para um judeu. Era uma profissão maldita, que era apacentar porcos. Ele sentiu fome, olhou para os donos dos porcos e disse: eu posso comer a comida dos porcos? O dono dos porcos disse: não pode.
Aí o texto nos diz que ele caiu em si. O que é caiu em si? Ele lembrou-se de onde ele veio. Ele lembrou da casa do pai. Ele lembrou do amor do pai. E ele lembrou também da necessidade que ele estava passando como filho. E lá na casa do pai, os empregados tinham pão fresco em fartura. Sabe quando você está com muita fome e come até entupir? Os empregados tinham acesso ao pão na casa do pai. Então ele não apenas caiu em si, mas ele falou consigo mesmo. Sabe quando você fala consigo mesmo? Quando você ora em pensamentos, também é uma oração. Ele disse para ele mesmo: levantar-me-ei. E Jesus está nos dizendo aqui nesta noite: você precisa se levantar dessa posição que você está. Quando você se levantar, cair em si, se levantar e direcionar de volta à casa do Pai, a história vai começar a ser mudada. Lembrando que o caminho de volta é mais curto. Pastor, por que o caminho de volta é mais curto? Você lembra que quando o filho se aproxima da casa, o pai já corre para o meio do caminho? Então tem pessoas aqui que precisam retornar à casa do pai. E eu estou direcionado pelo Espírito a dizer: essa noite o pai está de braços abertos te esperando. Então ele cai em si, ele fala: levantar-me-ei e voltarei para a casa do meu pai. E quando ele vai ensaiando uma frase que ele queria dizer ao pai. E ele fala: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, me admita como um dos seus empregados. E eu imagino esse filho no caminho, ensaiando, e ele vai de olhos fechados, e ele começa a lembrar o que ele tinha na casa do pai, que ele tinha pão, que ele tinha o pai, que ele tinha a presença, que ele tinha tudo, e de repente quando ele dá por si, não é o filho que está em direção à casa, é o pai que está em direção ao filho, correndo. E nessa noite o pai está indo em nossa direção, correndo para te abraçar. E perceba que ele coloca em prática aquilo que ele ensaiou. O pai abraça ele, sujo, cheirando a porco, descalço, acredito eu que com os pés feridos, porque ele percorreu um caminho, e naquela época escravo não usava sandálias. E o pai abraça ele sujo. Vou falar, Jesus? E tem crente que tem nojinho de abraçar alguém que vem da rua. Tem crente que quando chega alguém, um filho que estava lá no mundo vem, tem nojinho de abraçar. E olha que interessante, não está aqui no contexto, mas eu preciso dizer isso aqui. O pai abraça ele mesmo estando sujo, e ele coloca em prática o que ele ensaiou no caminho. Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, me admita como um dos seus empregados. A pergunta é: o que o pai respondeu para ele? Nada. O pai está aqui. Olha o pai abraçando o filho. Se ele estava correndo em direção ao filho, ele está de costa para casa. Ele abraça o filho. O filho diz: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, me admite como escravo. O pai vira para casa. O pai vira para dentro da casa e grita: tragam roupas novas para o meu filho. Tragam sandálias novas para o meu filho. Traga o anel de herdeiro para o meu filho. Preparem uma festa para o meu filho. Matem o animal cevado. Agora vem a frase chave: porque o filho que estava morto, ou seja, estava morto, mas continuava sendo filho. Enquanto você estiver vivo, você não perde a filiação. Talvez para os homens você esteja morto, mas para o pai você continua sendo filho. Ele diz assim: o filho que estava morto reviveu. Pastor, por que você disse tudo isso? Porque a responsabilidade de receber um filho que retorna não é do pai, é da casa. São vocês que são responsáveis por trazer roupas novas. São vocês que são responsáveis por trazer sandálias novas, fazer a pessoa subir de nível de escravo para filho. E são vocês que são responsáveis por festejar quando uma alma vir a esse altar e se entregar a Jesus. Oh Jesus! Outra oração que nós temos é a oração de consagração.
a oração de submissão à total vontade de Deus. Vocês lembram da oração de Jesus? Que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Pastor, por que eu tenho que fazer também oração de consagração, de entrega? Porque a entrega gera alinhamento espiritual. Se você não se entregar por inteiro, você não vai conseguir chegar no nível espiritual que Deus quer para você, a exercer o ministério a qual foi proposto para a sua vida. Então muitas vezes nós temos sim que jejuar, que orar, que se entregar e ser totalmente submisso a Deus. A 7ª oração é a oração de guerra. Eu sei que vocês fazem oração de guerra aqui, de batalha espiritual. É por isso que eu olho para essa igreja e eu vejo soldados preparados aqui para a guerra. Por quê? Porque a oração prepara soldados. O quartel-general da Atos está preparando soldados para a guerra. É por isso que essa igreja é uma igreja apostólica. Por quê? Porque o apóstolo prepara soldados para enviar para a guerra. E o céu está me dizendo que tem pessoas sendo preparadas aqui para ser enviadas para uma guerra que você está indo e já está vencendo. Aliás, já venceu, porque em Cristo nós somos muito mais que vencedores. Eu olho para essas competições e eu vejo 3º lugar, 2º lugar, 1º lugar. Mas olha o que a Bíblia diz, que em Cristo nós estamos acima do 1º. Olha isso, muito mais do que os vencedores daqui da terra. Porque a nossa coroa, a nossa taça de campeão está lá no céu. É justamente por isso que estamos acima do 1º lugar. Tiago, ele nos ensina algo primordial sobre a oração, que é a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16 diz isso. Então quando você tem contato com Deus, carrega uma vida justa, pode ter certeza que a tua oração não ficará no vazio. Lembrando que oração não tem prazo de validade. Hoje eu vivo milagres de orações que eu fiz há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. E talvez você está vivendo milagres hoje de orações que você esqueceu, mas o céu não esqueceu do que você pediu. Talvez no passado você disse: eu quero casar com alguém loiro de olho azul. Eu vi meninas rindo aí. Vigia na terra. E aí Deus preparou um homem loiro de olho azul para você. Talvez você disse assim no passado, bem longínquo, até uma oração quando você era adolescente, criança: eu quero ser uma médica, eu quero ser um advogado. Só que o Espírito Santo é tão lindo, apóstolo, que todas as vezes que nós esquecemos das nossas orações, o Espírito Santo nos faz lembrar do que pedimos. Então, essas orações que nós fazemos têm efeito na vida de um crente justo. A oração não é apenas um ritual, aliás, não é um ritual. Tem gente que ora porque para mostrar para alguém que está orando, ou ele acostumou a orar. Não, oração é uma conversa e também é um acesso espiritual. A tua oração não fica aqui, a tua oração vai direto para o trono de Deus. A tua oração tem destino. A tua oração não é apenas palavras, mas ela é uma flecha que atravessa o 1º céu, atravessa o 2º céu e acessa o 3º céu. Nenhum foguete da NASA conseguiu chegar onde a tua oração chega. Meu Deus do céu. Nenhum foguete conseguiu chegar aonde a tua oração chega. Sabe o que o céu está dizendo? Quando você descobrir o poder da sua oração, você vai orar mais, vai buscar mais, vai ter mais acesso, vai fazer com que o céu receba as suas orações. Eu entendo que uma vez eu ouvi, na verdade, uma história, e essa história é bem verdadeira, que alguém vivia pedindo a mesma coisa para Deus. E um dia Deus olhou do céu, é uma metáfora, tá, gente? E falou assim: anjo, pega essa bênção e entrega para o meu servo que está há muito tempo orando e pedindo. E tinha um outro irmão, uma outra pessoa que estava pedindo nada, só estava adorando, agradecendo, elogiando,
entregando. Um dia Deus olhou do céu e falou: anjo, ele não me pediu nada, mas vai lá e entrega tudo o que ele precisa. Sabe o que é isso? Porque eu estou falando de adoração. Adoração é reconhecimento por alguém que você tem intimidade. Por isso eu costumo dizer que quanto maior a nossa intimidade com Ele, maior o nosso nível de adoração. Porque adoração é reconhecer quem Ele é nas nossas vidas. A oração tem o poder de mover o céu. A oração muda cenários impossíveis. Quem de nós nunca viveu uma situação de impossibilidade? E você falou: agora não tenho o que fazer, eu vou orar. E quando você ora, aquilo que você não via saída começa a acontecer. Aquilo que você achava impossível começa a acontecer. Vocês lembram da história de Elias? Elias, ele orou e o céu se fechou. Não foi apenas uma oração simples. Lembre-se que Elias foi um homem com as mesmas paixões que nós estamos sujeitos. Mas Elias entendeu o poder da oração. Elias não fez qualquer tipo de oração. Elias fez uma oração intencional. E toda oração tem que ser intencional. Como assim? Eu tenho que orar conhecendo o Deus que eu estou orando, que eu estou falando, conhecer o poder dele. Lembrando que o poder dele é infinito. Ele detém todo o poder. Então, quando Elias ora para que não chova, ele estava mandando uma mensagem ao mesmo tempo para Deus, para fazer aquele milagre acontecer, e também para o povo daquela época, que era Acabe e Jezabel, que adoravam a Baal. Baal era conhecido como Deus da chuva e Deus da tempestade. Então logo quando ele ora para não chover, ele está mandando uma mensagem para o povo: vamos ver se Baal tem poder agora, porque o céu fechou. Vamos ver se a idolatria tem poder agora, porque eu orei e o céu fechou. Então a mensagem que ele estava mandando é: Deus é maior do que qualquer divindade pagã. E eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus também é maior sobre qualquer doença, sobre qualquer diagnóstico que o médico falou para você. Deus é maior do que a porta fechada. Deus é maior do que essa crise que você está vivendo. Basta você orar e o céu talvez feche para algumas situações, mas se você orar também o céu volta a abrir, como Elias fez. No momento oportuno, Deus fez com que ele se confrontasse com 850 profetas, e ele fez uma oração de segundos. Uma oração de segundos fez o céu se abrir. Uma oração de segundos fez fogo descer, consumir o holocausto e consumir a água que estava ao redor do holocausto. Sabe o que o céu está dizendo? Muitas vezes não é por muito falar, é pela intimidade que você carrega. A oração de segundos fez com que ele vencesse um desafio. E talvez você está tentando vencer desafios com a força do seu braço, com o seu intelecto, com aquilo que você aprendeu. E Deus está olhando para você dizendo: fala comigo, filho. Eu estou aqui. Eu vou resolver o teu problema, mas fala comigo. Às vezes Deus permite lutas nas nossas vidas, porque Ele quer nos trazer para perto, apóstolo. Está aqui a minha esposa, nós passamos tantas situações, e em todas elas nós entendemos que nós tínhamos que estar colado em Deus, grudado em Deus. Eu sinto Jesus aqui nessa igreja. Vocês lembram do poder da oração de Ana? A Ana sendo desafiada por Penina, dizendo: eu tenho, você não tem, eu posso, você não pode. Só que um grande problema é que a Ana estava orando errado. A Ana começou a orar e ela subia a Siló no templo todo ano, e ela pedia: quero um filho, quero um filho, quero um filho. E Deus não dava. Por quê? Porque o pedido de Ana era para vingança, era para mostrar que tinha. Só que a Ana um dia entendeu que ela não deveria orar para receber algo por motivo fútil. Não. Ela tinha que orar com a intenção de entregar antes de receber. Oh meu Deus, isso aqui é muito forte. Ela aprendeu que orar para pedir algo
é orar já devolvendo àquele que é o dono de tudo. Porque Deus não responde orações mal intencionadas. Porque enquanto Ana queria se vingar ou provar algo, o céu se fechou. Mas quando a Ana mudou a oração para uma oração de entrega total, o céu se abriu e a madre dela gerou. Deus está nos dizendo nesta noite que quando a sua oração for de entrega total, você vai sair daqui nessa noite gerando. No mundo espiritual está sendo gerado. O segredo foi colocar as mãos de Deus naquilo que ela ainda não tinha recebido. O milagre de Ana foi gerado quando ela entendeu a verdadeira motivação de gerar. Eu não quero gerar para mostrar para o outro que eu estou gerando. Eu vou contextualizar. Eu não vou pregar para mostrar para o apóstolo que eu sei pregar. Eu não vou tocar para mostrar para alguém que eu sei tocar. Eu não vou louvar para mostrar para alguém que eu sei louvar. Não. Eu vou fazer tudo isso para a glória de Deus, como uma entrega de adoração, como um perfume suave que vai ser exalado nas narinas de Deus. Então, quando eu peço algo para o Senhor, não é para mim, é para Ele. Quando eu pedi uma esposa para Deus, Ele me deu a pastora Eliene, mas antes dela ser minha, ela é dele. Quando você pede algo para Deus, antes de ser seu, é dele. Tudo é dele, por ele, todas as coisas pertencem ao nosso Deus. E quando você entrega na mão de Deus, Ele cuida. Quando você pede um marido para Deus, Ele cuida. Quando você pede uma esposa para Deus, Ele cuida. Lembra, vou voltar na história de Lázaro, porque é interessante dizer isso. Você lembra da história de Lázaro, quando Jesus fala assim, remove a pedra aí? Por que Jesus não removeu a pedra? Porque pedra somos eu e você que temos que remover. Existem coisas que não é Deus que tem que fazer, somos nós. Talvez a pedra que está impedindo você de viver o seu milagre são marcas do passado, são traumas que está impedindo você de ver o milagre acontecer. Agora a pedra foi removida e Jesus dá aquele grito, Lázaro vem para fora, Lázaro vem para fora. Só que ele vem todo enfaixado, apóstolo. Jesus poderia tirar as faixas. Por que Jesus não tira as faixas? Porque o sobrenatural Ele fez, mas a manutenção do milagre é sua responsabilidade. Cuidar do milagre é sua responsabilidade. Deus me entregou uma igreja para cuidar. O milagre foi a igreja nascer, mas a manutenção é minha responsabilidade. Cuidar do povo é minha responsabilidade. A Ana entrou aflita no templo. Entrou chorando no templo. Ela entrou triste no templo. Mas quando ela soube orar, ela saiu grávida da promessa. Ela saiu gerando a promessa. Eu estou sentindo Jesus aqui. Oh, meu Deus. Eu estou correndo para o final já. Vocês lembram da história de Pedro? Pedro estava preso. Mas tinha uma igreja orando. Tinha um povo orando. Atos capítulo 12 fala sobre isso. Enquanto Pedro estava preso. E olhe para cá, gente. Pedro estava preso e foi dormir. Olhe para mim. Imagine eu e você, que não somos criminosos, a polícia chegar aqui e levar a gente para uma prisão. Você vai dormir? Eu ia ficar a milhão lá, meu Deus. Que é esses caras aqui? Jesus amado. Pedro, até roncou. Por que Pedro dormiu? Porque ele tinha um pai. Eu imagino Pedro cochilando e pensando, daqui a pouco o pai vem me tirar daqui. Tem uma igreja orando por mim. Tem um povo de portas fechadas orando por mim. Enquanto a igreja orava, Pedro dormia. E enquanto Pedro dormia, a igreja orava, o anjo entrou. Abriu as grades, abriu as portas, derrubou algemas e trouxe Pedro para fora. Pedro estava tão sonolento, o sono estava tão pesado, que ele só se deu conta que saiu da prisão quando ele estava fora. Ó a loucura! Sabe o que é isso? É a certeza de ter um pai que não nos desampara nunca. Não importa o ambiente, se você for de oração,
algo sobrenatural vai acontecer. O homem dormiu e só se deu conta que não era uma revelação nem um sonho quando ele estava fora da prisão e olhou e falou: oxê, estou fora da prisão? O que houve? O povo continuava orando, ele já tinha saído e ele foi para a casa do povo que estava orando. Então ele bate na porta. Uma menina chamada Rod, os mais antigos vão saber, abre a tramela. É tramela, né? Tramela era uma brechinha para você ver assim, ó. Hoje tem olho mágico, né? Nossa porta nem tem olho mágico, mas tudo bem. Abriu a tramela, fechou assustado. Gente. O anjo de Pedro está lá fora. Gente, o anjo de Pedro. Quer dizer que o nosso anjo parece com a gente? Ó a ideia da Rod. O anjo de Pedro está lá fora. E o Pedro está lá: gente, estou aqui. E o povo orando. E a Rod: gente, o anjo de Pedro. Que anjo de Pedro, gente? Vocês estão malucos? Quando abre a porta, quem está batendo na porta é o milagre. Meu Deus do céu. O milagre está batendo na porta. Sabe o que o céu está dizendo para nós nessa noite? Que enquanto você ora e persevera na oração, o milagre vai bater na tua porta e você não vai nem perceber. Quando você abrir a porta, o teu milagre vai entrar. Não vai precisar forçar a maçaneta, não vai precisar fazer nada, porque a tua oração vai fazer o milagre até você. Você não vai precisar correr atrás das bênçãos, mas as bênçãos vão perseguir todo aquele que ora, todo aquele que crê. E nessa noite tem milagre batendo na tua porta, tem milagre chegando na tua casa, tem milagre chegando para a tua família. O céu está dizendo que para uma igreja que ora, as prisões não resistem ao poder da oração. Eu sinto Jesus aqui. A oração nos transforma antes de transformar as circunstâncias e ambientes. Porque não tem como eu transformar um ambiente sem eu primeiro ser transformado. Eu preciso primeiro ser transformado. Porque muitas pessoas dizem: eu quero ser usado por Deus. Mas antes de você ser usado, você será marcado por Deus. Nós temos que carregar as marcas do Evangelho em nós, implícitas em nós. E às vezes você está dizendo assim: Senhor, por que o Senhor não muda o cenário? Mas Deus primeiro precisa mudar o nosso coração. Antes de mudar o cenário, Ele precisa nos mudar primeiro. É igual eu vejo pessoas reclamando: pastor, ore pelo meu casamento. Mas o problema é você, meu filho, você precisa mudar. Não adianta você orar e não estar disponível a ser moldado por Deus e ser mudado por Deus. A gente recebe pessoas no gabinete que falam: filho, não adianta orar, você precisa mudar certas atitudes. Então, antes de Deus mudar qualquer ambiente, Ele vai mudar o teu coração primeiro. A oração não é para convencer Deus, é para alinhar a nossa vontade com a dEle. A oração de Jesus foi isso: não se faça a minha vontade, mas faça a sua. Ou seja, eu quero alinhar a minha vontade com a sua. O que o Senhor quiser é o que eu quero. Eu sinto Jesus. Romanos capítulo 12 diz: persevere na oração. E um outro problema é que muitas vezes nós oramos ansiosos. Você está orando, mas está assim: Senhor, eu preciso de tal coisa. Aí você ora, pede, mas tenta fazer do seu jeito. Aí você volta, ora, pede, mas está tão ansioso que vai fazer do seu jeito. Filipenses 4 nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe o que é a ansiedade? Excesso de futuro. Você está tão preocupado com o futuro que esquece de descansar, sua mente não desliga. Quem ora, na verdade, ele troca a ansiedade pela paz. Ele troca o desespero pela fé. E troca o medo pela confiança naquele que tudo pode. Pastor, mas para que mais serve a oração? Existe nível na vida de quem ora? Sim. Por exemplo, Daniel orava 3 vezes ao dia, com a janela voltada para Jerusalém.
que tipifica o lugar da bênção, o lugar da presença. Pastor, e quais foram os efeitos na vida de Daniel? Eu vou citar um só. Ele entrou na cova dos leões, e o leão nem tocou nele. Ele dormiu. Tem gente que fala por aí que ele usou leão de travesseiro. Eu não usaria. Não está escrito, então não prego. Mas ele ficou no mesmo ambiente de leões famintos. Porque a tortura naquela época era pegar um ser humano e colocar numa cova de leões com fome. Ele virou à noite, no meio dos leões. Por quê? Porque quem ora está protegido. Quem ora, o diabo não tem poder de tocar em você. Quem ora tem um nível diferente de fé. Quem ora entra em ambientes que o ambiente não te influencia, mas você influencia o ambiente. Perceba que há guerras que são vencidas quando você levanta a mão. Pastor, como assim? Você lembra de Moisés em Êxodo 17? Enquanto ele estava intercedendo com as mãos levantadas, lá embaixo Josué estava vencendo com os seus soldados os inimigos. Israel prevalecia enquanto Moisés orava. E eu tenho uma palavra de Deus para essa igreja. Esta igreja só está crescendo, só prevalece porque tem um líder que ora. Porque se essa igreja não tivesse um líder que ora, não teria ninguém nessas cadeiras, não teria ninguém contando testemunho, não teria ninguém casando. Então, quando Jesus levanta uma igreja, primeiro ele levanta um líder que ora. Então, quando Moisés orava, o povo vencia. Quando Moisés abaixava as mãos, Israel perdia. O interessante é que nesse contexto, para manter as mãos de Moisés levantadas, tinham duas pessoas ajudando a segurar as mãos. E às vezes o que nós precisamos são de pessoas para segurar as nossas mãos cansadas. Às vezes você não ora porque não é porque você não gosta de orar, é porque você já perdeu as forças. Mas nessa noite eu profetizo pelo menos 2 amigos para manter as suas mãos levantadas para o céu. E eu quero finalizar dizendo, eu quero convidar aqui o grupo de louvor para adorar Jesus. Que em Atos 16, Paulo e Silas foram presos. E por que foram presos? Porque fizeram a coisa certa. E às vezes nós cristãos achamos que vamos receber confetes por fazer a coisa certa. Paulo e Silas estavam num trajeto de oração, e todas as vezes ele era interrompido por um espírito de adivinhação. Cuidado, não troque oração por adivinhação. Tem muita gente correndo atrás do profeta do Pix deixando de orar. Tem muita gente correndo atrás do profeta da revelação e parando de orar. A oração que nos leva ao caminho da vitória. Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, por quê? Porque orava, repreendeu o espírito de adivinhação daquela jovem. Sabe o que aconteceu? Eles foram presos. Por quê? Porque a adivinhação gerava lucro. E tem muita gente com espírito de adivinhação ganhando dinheiro às custas de pessoas que não oram. Foram presos, machucados, apanhados, colocados no cárcere interior, hoje seria a solitária, sangrando, impossibilidade de se movimentar, mas decidiram fazer um culto na prisão. Enquanto um cantava, o outro orava. Quando um parava de orar, eles invertiam. E quando eles começaram a fazer esse culto na prisão, eu imagino, os outros presos, o texto está dizendo que os outros presos ouviam. A pergunta é: o que as pessoas ouvem na nossa casa? O que os nossos vizinhos andam ouvindo? Porque as pessoas que estão fora são influenciadas pelo que acontece dentro. Como que eu quero ganhar alguém para Jesus se o som que sai da minha casa não é de oração nem de adoração? Eles começaram a cantar e orar, e daqui a pouco o texto diz que perto da meia-noite. Tudo que está escrito na Bíblia é intencional. Meia-noite é um horário que a maioria prefere dormir, mas eles preferiram orar, preferiram adorar. As prisões se abriram. Perceba que as prisões estão no plural.
Um culto de oração e louvor gerou libertação não só para eles, mas para as pessoas que estavam ao redor deles. E eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, que através da sua oração, dentro da sua casa, os seus vizinhos serão alcançados, a sua família será alcançada, este bairro será alcançado pela presença de Deus. Um culto como esse não é um culto comum, é um culto de revestimento. Por que eu recebo revestimento? Porque quem está fora tem que entender o que está acontecendo dentro da igreja. Pastor, me prova. A temática de vocês é o sobrenatural, embasado em Atos 2. E em Atos 2 isso acontece. Ao lado de fora tinha uma festa de Pentecostes acontecendo. Nesta festa tinham judeus do mundo inteiro. E dentro, quando o Espírito Santo desceu, eles começaram a falar em línguas estrangeiras. Não eram línguas estranhas nesse momento, eram línguas estrangeiras. Por quê? Porque quem está fora precisava entender o que estava acontecendo dentro do culto. Este culto não é só mais um culto, é um culto em que o Espírito Santo está te revestindo, está te comissionando para sair nesse bairro, entre becos e valados, e ganhar almas para Jesus. Quem estava fora começou a parar de fazer aquilo que estava fazendo e colocar os ouvidos na porta do cenáculo. E quando eles colocaram os ouvidos na porta do cenáculo, eles começaram a entender o que estava sendo dito lá dentro. E eles começavam a dizer uns para os outros o que está acontecendo lá dentro. E eles diziam: eu estou ouvindo falar sobre as maravilhas de Deus. Maravilhas de Deus, maravilhas de Deus. E o fogo pegando lá dentro, eles falando em outros idiomas. E olhe para mim, não eram doutores, não eram poliglotas, eram pescadores simples, homens simples, que foram capacitados pelo Espírito Santo para falar diversos idiomas. E quando isso acontece, a festa de Pentecostes parou. A festa de Pentecostes parou. O que estava acontecendo fora não influenciou o que estava acontecendo dentro, mas o que estava acontecendo dentro influenciou o que estava acontecendo fora. Este é o papel da igreja de Jesus: influenciar este bairro, esta nação, a Europa, a Ásia. O céu está levantando obreiros nesta noite para enviar para as nações. Você vai ser enviado para as nações. A porta do cenáculo abre. O pescador, aquele mesmo Pedro, o temperamental, o sanguíneo, o que afundou, o que cortou a orelha de Malco, o que negou, o que desviou, mas foi recuperado por uma mesa. Foi recuperado por uma mesa com Jesus. Abre a porta e começa a pregar. Cidadãos de Jerusalém, neste momento cumpre-se a profecia do profeta Joel, em que nos últimos dias ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Olhe para cá, a festa parou para ouvir a palavra. E eu profetizo nesta noite que a igreja Atos vai parar o baile funk, vai parar a biqueira, vai parar o prostíbulo, vai parar, por quê? Porque este culto é um culto de revestimento de Deus, e o sobrenatural vai atingir as nações dessa terra. Quem acredita, levanta a mão, lá em cima, isso, no terceiro andar, abre essa boca e dê a melhor glória nessa noite.